tenho falado muito a respeito da prática do Evangelho. E nesses últimos tempos o Senhor tem me inquietado a respeito de, olha, tu fala muito da prática do Evangelho, então agora eu quero que tu ensine o que é a prática do Evangelho, o que é praticar o Evangelho. Então, nesses últimos tempos eu tenho falado sobre isso, né? Hoje à tarde, enquanto orava, a respeito do que ministrar, o Senhor imprimiu algo muito claro no meu coração, uma convicção no meu coração de trazer de novo à tona esse assunto que é a prática do Evangelho. E quando eu falo de prática do Evangelho, eu quero dizer o que é a prática do Evangelho e quais são as suas consequências na minha vida. Em primeiro lugar, o que é praticar o Evangelho? Em segundo lugar, praticar o Evangelho causa o que na minha vida? Qual é a consequência na minha vida da prática do Evangelho? Quero ler 2 textos para começar. O primeiro deles em Colossenses. Por favor, abra a tua Bíblia aí, né, onde você estiver, abra a tua Bíblia, pegue material para anotar, seja no teu celular ou um papel, uma caneta. Eu gostaria que você anotasse o que vai ser dito aqui, pelo menos os versos para você estudar depois, né? Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou estar lendo aqui a King James atualizada, diz o seguinte: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da fé em Cristo Jesus, da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. O apóstolo Paulo aqui, aos Colossenses então, ele está falando, olha, nós estamos agradecidos a Deus por saber, né, da prática de vocês. Em outras palavras, está dizendo isso, nós estamos felizes por saber da prática de vocês, que é a prática do Evangelho, porque aqui no verso 5 ele diz, a esperança que vos está reservada no céu, da qual ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, que vos alcançou. Ou seja, Paulo ele está falando a respeito disso. Também no capítulo 15, aqui de 1 aos Coríntios, se você for 1 aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz assim: irmãos, lembro-vos do Evangelho, né? Repita aí, se tiver alguém com você, fale para essa pessoa o Evangelho, que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. De novo Paulo fala a respeito desse Evangelho, e aqui Paulo diz que é através deste Evangelho que nós recebemos salvação, por meio dele sois salvos. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela chega até nós e ela comunica a nós algumas coisas. E eu quero me ater à palavra salvação, porque dentro da mensagem do Evangelho, que comunica algumas coisas, não apenas uma coisa, claro que sim, mas há uma mensagem central, ou há um tema central na mensagem do Evangelho, um tema muito importante na mensagem do Evangelho, e o tema é salvação. Paulo diz isso aqui aos Coríntios: por meio do Evangelho, vocês são salvos. Aos Colossenses ele diz, através da palavra da verdade, o Evangelho eles foram alcançados. Se você vai a João no capítulo 13, no verso 17, você percebe o seguinte: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha, para que o mundo fosse salvo por meio dele significa que se tem um tema central importante dentro da mensagem do Evangelho, o tema é salvação. E dentro desse campo de possibilidades a respeito
da mensagem do Evangelho, eu quero me ater então a esta palavra salvação. Em Efésios, no capítulo 1, quando nós vamos a Efésios, no capítulo 1, no verso 13, Paulo dizendo: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, aqui ele se refere de novo à palavra da verdade, como em Colossenses, o evangelho da vossa salvação, ou seja, de novo trazendo palavra da verdade, falando a respeito do evangelho e trazendo este tema dentro da mensagem do evangelho, esta palavra que é salvação. E eu quero me ater então a esta palavra salvação, porque quando eu falo a respeito de praticarmos o evangelho, é importante entendermos o que é o evangelho. Como que eu posso praticar algo que eu não sei o que é? Então, eu preciso entender o que é o evangelho para que eu possa praticá-lo. E se eu me ativer a esta palavra, se eu pegar esta palavra, me apegar à palavra salvação, que eu mostro aqui para vocês, é uma palavra central dentro da mensagem do Evangelho. Quero que você entenda algo, né? O livro que eu ganhei esses dias do Marcos, né? O Evangelho Completo, do Leandro Vieira, ele diz algo interessante. Ele diz: nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho em si, ou é a mensagem do Evangelho. Porém, todo o ensino bíblico é uma parte da mensagem do Evangelho. O que ele quer dizer é que nem tudo que a Bíblia ensina é toda esta mensagem do Evangelho, mas os ensinos bíblicos derivam da pregação e da mensagem do Evangelho. Então, dentro desse campo de possibilidades a respeito do que é o Evangelho, vamos nos ater a algo central dentro da mensagem, que é o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Então, se eu quiser entender o que é o Evangelho, 3 perguntas. A primeira delas é: por que fomos salvos? E aí João 3, que nós abrimos agora, João 3, verso 16, que é um texto central das Escrituras, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Ou seja, esse aqui que é um texto central a respeito da mensagem do Evangelho, fala do porquê nós fomos salvos e por que você foi salvo. Ou você que está assistindo e quem sabe tem dúvida a respeito da tua salvação, eu quero te dizer, em primeiro lugar, Deus quer te salvar. Paulo, falando a Timóteo, ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer te salvar. Então, se você já está salvo, ou se você ainda não tem certeza da tua salvação, essa é a tua noite, você pode ser salvo hoje. Como você é salvo, ou por que você é salvo? Na verdade, essa é a primeira pergunta: por que você é salvo? E a resposta está no verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou tanto que nos salva. Você é salvo por causa do grande amor de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 1 e no verso 5, Paulo diz: em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Significa, você foi salvo pelo grande amor de Deus. Por que você foi salvo? Porque Deus te ama, porque Deus te amou. Por isso você e eu fomos salvos, por causa do grande amor de Deus. Ele nos fez alvo do seu amor. Você é alvo do amor de Deus. Deus procurava alguém
Deus procurava alguém para amar. Eu digo que ele era como aquele atleta olímpico que está lá com o seu arco, a sua flecha, ele procura o alvo e ele encontra você e ele faz de você o alvo do seu amor. Então ele envia seu filho e que morre no teu lugar, que paga o preço pelos teus pecados, que paga a tua condenação. Então por que você foi salvo? Porque você pode ser salvo hoje? Porque Deus te ama. Acredite nisso. Quem sabe você pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém pensa em mim, eu estou sozinho. Não, Deus te ama. Deus te ama, Ele envia o seu Filho para morrer no teu lugar. Então por que nós somos salvos? Porque Deus nos amou. E não nos amou de qualquer forma. Ali em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira tão grande, tão extravagante, que Ele envia o seu Filho. Então por que fomos salvos? Por causa do grande amor de Deus. É a resposta mais simples que eu posso dar, mais objetiva e extremamente verdadeira, é bíblica. Porém, ao mesmo tempo é a resposta mais difícil de compreender, né? Por que Deus me amou? Porque o que eu fiz para ser amado? Nada, pelo contrário, nós só fazemos tudo para não recebermos o amor de Deus, mas ainda assim Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, fazendo todas as coisas erradas, fazendo de tudo para não recebermos o amor de Deus, mas mesmo assim Deus nos ama e envia o seu Filho. Então, se você quer entender o que é o Evangelho, a primeira pergunta a ser respondida é por que você foi salvo? Ou por que está disponível para você a salvação hoje? E a resposta é por causa do grande amor de Deus. Lá em Jeremias 31, verso 3, o Senhor diz: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí. Ou seja, Deus nos ama com um amor eterno, nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira gigantesca, de uma maneira que nós não conseguimos expressar, expor, colocar no papel, é grande demais. Mas ainda assim a resposta é essa: por que você foi salvo? Porque Deus te ama. Esta é a resposta. Uma segunda resposta, para entendermos o que é o Evangelho e passarmos a praticá-lo, é como somos salvos, como fomos salvos. E aqui em Efésios, no capítulo 2, e no Efésios 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não se engane, existe um espírito que atua no mundo, que atua na sociedade, existe um espírito do engano, da desobediência. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz: o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem em Jesus. Existe um espírito que atua lá fora, existe o espírito dessa época, existe o espírito da desobediência que atua, que influencia, que dá ideia na sociedade. E Paulo está dizendo isso, ele está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Aqui tem algo importante, né? Quando falamos a respeito do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da salvação, a pergunta também é: do que você está sendo salvo? E você está sendo salvo da ira de Deus. Não se engane, existe um dia, essa era a pregação dos apóstolos, um dia que Deus escolheu, onde Ele vai julgar os seres humanos. Existe um homem que é o modelo, o padrão pelo qual seremos julgados. Não só o padrão, mas no sentido também o nosso advogado, aquele que também tem poder para nos absolver, chama-se Jesus Cristo. Então, do que você foi salvo? Da ira de Deus.
Do que você deve ser salvo hoje? Da ira de Deus. Lá em João 3 diz, verso 18, aquele que não crê já está condenado. Ou seja, se você não crê em Jesus, não se engane. O mundo vai te contar muitas coisas, o mundo vai dizer, todos os caminhos levam a Deus. Eu até concordo em partes. Alguém um dia disse, todos os caminhos me levam a Deus como juiz, mas só tem um caminho que me leva a Deus, sendo eu filho, Ele meu Pai, chama-se Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalhos para chegar a Deus, só existe um caminho que Deus escolheu. Deus escolheu que o caminho fosse Cristo Jesus. Então, você está sendo salvo da ira de Deus. Ele, no seu amor, na sua graça, no seu grande amor, oferece esta salvação. Mas a ira de Deus permanece, destinados aos filhos da desobediência. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Escreve aí nos comentários, eu sou salvo pela graça. Pode colocar aí, fala para quem estiver perto de você, você é salvo pela graça. Então, um aspecto ou uma das respostas da pergunta como eu sou salvo é, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Paulo vai continuar dizendo aqui, verso 8, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está ensinando aqui? Eu sou salvo através de uma obra de graça, graça que se revela em Cristo Jesus, quando morre na cruz, e quando ressuscita no terceiro dia. João capítulo 1, verso 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então, eu sou salvo por uma obra de graça, feita em graça, mostrando e demonstrando a graça de Deus, quando eu coloco fé nessa obra. É isso que Paulo está dizendo, verso 8, porquanto pela graça sois salvos, pela obra da graça, quando eu coloco fé na graça, e a graça é Jesus, quando eu coloco fé em Jesus, que manifestou a graça, eu sou salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, tem um propósito, e não vem por intermédio das obras, o afim significa, esse é o propósito, de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, ou seja, a salvação vem pela manifestação da graça de Deus na obra da cruz. Quando eu creio nessa obra, quando eu coloco fé em Jesus, então eu sou salvo, não por obras. O ser humano não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Ah, mas eu sou bom, mas eu faço bem, eu pratico obras de caridade, que legal, mas nada disso resolve a tua salvação. Só existe um caminho escolhido por Deus, e o caminho chama-se Jesus Cristo. Por quê? Para que ninguém chegue diante de Deus e diga, olha, até que eu sou bom, eu fiz tudo certo, eu mereço a salvação. Não, ninguém merece a salvação. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só existe um caminho, Jesus. Jesus me coloca de volta neste caminho original, junto ao Pai, um caminho de graça dentro da salvação. Então, como eu sou salvo? Eu sou salvo através da graça, quando coloco fé nesta obra feita pelo Senhor Jesus. Alguém teve que morrer no meu lugar. Eu sou salvo pela graça, o preço pelo meu pecado foi pago, e isso é a graça. A obra da graça que eu me referia é isso, o preço pelo pecado foi pago por alguém, por Jesus, alguém assumiu a condenação no meu lugar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18,
diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados ou comprados pelo precioso sangue de Cristo. Por que esse sangue é precioso? Porque Jesus não cometeu nenhum pecado. Pedro diz, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe o que significa? Você já ouviu falar de o crime doloso e o crime culposo? O culposo é quando a pessoa não teve intenção de cometer, foi sem querer, mas cometeu um crime. O doloso é porque há dolo, há intenção, foi premeditado. Pedro está dizendo, Jesus nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Significa, ele nunca pecou, nem teve a intenção de pecar, nem desejou pecar. Por isso esse sangue é precioso, porque não há pecado nesse sangue. Se qualquer outra pessoa morresse por você, não adiantaria nada, porque o sangue desta pessoa estaria contaminado com o pecado. Mas você foi comprado não por dinheiro, não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Isso aqui é importante porque a salvação não é de graça, ela chega para você como graça, de graça, mas o preço que Deus pagou foi gigantesco. Portanto, você não pode achar que a salvação é algo comum, que é fácil, que é algo tão simples. Não é tão simples assim. Jesus teve que morrer no teu lugar, Ele pagou o preço pelos teus pecados. Então é necessário que você se levante hoje em gratidão. É necessário que você perceba que o sangue dele foi derramado por você, e você diga: Jesus, eis-me aqui, o que queres de mim? Já que me compraste, que pagaste o preço no meu lugar, o que esperas de mim? É necessário que façamos isso hoje, e que não achemos que a salvação é algo comum, sem valor, é qualquer coisa. Não é. Tem uma história que um pastor contou, que é importante para ilustrar isso. Se for alguém na tua casa, eu tenho contado isso, alguém vai na tua casa, você tem um vaso muito caro na tua casa, lá um vaso chinês muito antigo, vale 1.500.000, e aí o filho desse casal, sem querer, esbarra ali no vaso, o vaso cai no chão e quebra. Você tem duas opções: ou você cobra o valor do teu amigo, e você diz: amigo, o negócio é o seguinte, esse vaso era caríssimo, custa 1.500.000, você vai ter que me pagar. Ou você cobra o valor dele, ou você assume o prejuízo, porque um dia você gastou esse valor, você investiu esse dinheiro. Ou seja, aquele vaso quebrado não é só um vaso, deixa ali. Não, você vai ter que assumir o prejuízo, em prejuízo próprio. Você vai ter que dizer: não, eu assumo o prejuízo. Foi o que Deus fez, não foi algo sem valor. Deus teve que assumir o prejuízo, mesmo sem ele ter cometido nada, mesmo sem que ele tenha feito nada, mas por causa do seu amor ele disse: tá bom, eu assumo o prejuízo. Então, como você é salvo? Através da graça, com esse grande sacrifício, valor pago por Deus, mas chega a você como graça. Você tem que colocar fé nisso. E esse segundo aspecto é isso, você precisa crer agora nisso. O sacrifício foi feito, o preço foi pago, mas você precisa crer, você precisa acreditar. Se você volta no texto de João 3, João no capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus envia seu filho, Jesus morre naquela cruz, ressuscita, paga o preço, mas se você não crê nisso, você vai morrer nos teus pecados. Não faz diferença Jesus ter morrido na cruz, a menos que você creia, que você coloque fé nisso. Eu preciso crer e receber esse presente da salvação. Quando você olha para esse texto, para Marcos também, Marcos, no capítulo 16 e no verso 16, diz: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Ou seja, de novo,
Há esta semelhança a respeito do crer. Quem não crer é condenado. Aqui o Senhor Jesus ainda acrescenta o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Depois em Romanos, no capítulo 10 e no verso 9, diz: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. O então é meu, né? Então serás salvo. Se confessares com a boca e creres com o coração. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nestes 3 textos, Romanos 10, Marcos 16 e João 3, há uma semelhança a respeito da salvação. Se diz: é necessário crer. Você precisa crer. Esse é o tema em comum em todos esses textos. Eu preciso crer. Em alguns deles, há o acréscimo de algumas coisas, como o batismo, como a confissão. E se você pega outros tantos textos, como por exemplo Atos 2, na pregação de Pedro, depois você tem Atos 10, também Pedro pregando, você tem alguns textos, Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, pregando a mensagem do Evangelho, há o acréscimo de algumas outras coisas, e você percebe que de forma prática, crer nesta mensagem faz com que você passe por esses passos aqui. Eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo. O Senhor Jesus disse: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Está lá em Lucas 5,32. Ao confessar Jesus, que nós lemos aqui, ao ser batizado e ao receber a dádiva do Espírito Santo. Aqui na pregação de Pedro, em Atos 2, se você vai comigo ali em Atos no capítulo 2, no verso 37, diz: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependam, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo. Ou seja, se nós unirmos todos esses textos que eu citei aqui, você vai perceber que de forma prática, crer em Jesus não é algo apenas filosófico, né? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Nossa, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Tá, mas de forma prática, o que é crer? De forma prática, eu sou salvo pela graça. De forma prática, eu sou salvo por crer. E crer é passar por esses passos de forma muito prática: reconhecer o meu pecado, me arrepender, confessar o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador. Isso significa: eu só creio que posso ser salvo através de Jesus. Não é Maria, não é isso, não é aquilo, não é através de obras, não é através da religião tal, da outra coisa. Eu só posso ser salvo por meio de Jesus. Então eu confesso a Jesus. Depois eu busco o batismo, porque o Senhor Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu busco o próximo passo, que é o batismo. E depois eu busco e recebo por graça a dádiva do Espírito Santo. Então, de forma prática, crer em Jesus é passar por esses passos. E se eu não creio, se eu não passo por isso de forma prática, então eu pereço nos meus pecados. João 3,18 diz: se não crer, será condenado. Então, como eu sou salvo? Eu sou salvo pela graça. E eu sou salvo porque eu creio. E crer é passar de forma prática por esses passos que eu falei para você. Então, por que fui salvo? Fui salvo porque Deus me ama. Como sou salvo? Pela graça. Mas eu preciso crer nisso. E uma terceira pergunta, para a gente encerrar, é: qual é o propósito pelo qual estou sendo salvo? Por que Deus está me salvando? Eu entendi que Deus me salvou porque me ama. Eu entendi que sou salvo pela graça. Eu entendi que eu preciso crer. E crer é algo prático.
né? Tiago chega a dizer, não sede somente ouvintes da palavra, e sim praticantes, porque aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Então, de forma prática, crer é passar por aqueles passos ali, de reconhecer, de me arrepender, de confessar, de ser batizado e de receber a dádiva do Espírito Santo. Agora, qual é o propósito de tudo isso? Entendi como fui salvo, entendi por quê, mas qual é o propósito? Para que Deus me salvou? E o primeiro aspecto é, Deus te salva, e Deus quer te salvar hoje à noite, porque Ele quer que você se torne família de Deus. Ele quer que você se torne seu filho, sua filha. Então o primeiro aspecto dessa pergunta é, o propósito pelo qual estamos sendo salvos é porque Deus está nos fazendo sua família. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, anote isso, porque toda vez que o diabo mentir para você, vá a 2 Coríntios capítulo 6, no verso 16, na parte B, diz, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você que passou por Jesus, que foi salvo, sabe o que Deus diz a respeito de você? Você é meu, tu é meu povo, meu filho. No verso 18 diz, serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o Senhor diz, você é meu filho, você é minha filha, eu sou teu pai. Então o propósito pelo qual você foi salvo é porque Deus está fazendo de você sua família. Um texto que eu gosto muito é 1 Pedro capítulo 2, verso 9, cito bastante, e ele diz, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, contudo agora a recebestes. Agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não eram povo. Agora vocês são povo de Deus. Então o propósito pelo qual estou sendo salvo é porque Deus está me fazendo sua família. Eu fui adotado como filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8 e no verso 15 diz assim, Romanos 8,15 diz, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Abba, expressão aramaica que significa papai. Lembra que eu falei que eu sou salvo quando creio, e crer é passar de forma prática por alguns passos, e o último passo, se você lembrar, o último passo é receber a dádiva ou o dom do Espírito Santo. Esse Espírito passa a habitar em mim, e é um espírito não de medo, não de escravidão, mas é um espírito de adoção, baseado no qual eu tenho condições de hoje dizer papai, clamar paizinho amado, Deus, Senhor Deus, tu és o meu pai. Eu recebo esse espírito de adoção. Então, o propósito pelo qual, um primeiro aspecto do propósito pelo qual você foi salvo e está sendo salvo hoje à noite, é porque Deus está fazendo de você seu filho, sua filha, família de Deus. E um último aspecto é, como Pedro diz aqui, se a gente voltar lá a Pedro, no capítulo 2, verso 9, ele diz, vocês, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, aqui Pedro está falando da finalidade, do propósito. Por que Deus me fez seu povo? Qual é o propósito? É proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o propósito pelo qual estou sendo salvo estou sendo tornado agora família de Deus, depois
Eu fui chamado para proclamar, para declarar as grandezas de Deus. Então esse segundo aspecto do propósito da minha salvação fala da minha cooperação, do meu trabalho em parceria com o Senhor uma vez salvo. Uma vez que fui salvo, agora eu tenho um trabalho em parceria com o Senhor. Lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Fala que brilhe as boas obras de vocês, para que o mundo veja essas obras e glorifique o Pai que está no céu. Eu fui olhar várias traduções do texto de 1 Pedro 2,9, que fala que o propósito é anunciar as grandezas de Deus. E na maior parte das versões dos textos, diz algumas coisas como essas aqui: nós expressamos com excelência as excelências de Deus, nós expressamos suas virtudes, expressamos suas grandezas, expressamos os seus atos poderosos, expressamos os seus louvores, expressamos como Ele é admirável. Ou seja, o propósito pelo qual Deus te salva, em primeiro lugar, te fazer filho, em segundo lugar, para que agora, uma vez salva, você passe a expressar suas virtudes, suas grandezas, seus atos poderosos, seus louvores, ou como Ele é admirável. Nós fomos salvos para realizar obras que revelam o Senhor Deus à humanidade. Eu não sei se você já percebeu, mas poucas vezes nas Escrituras Deus se revelou ao homem de forma direta. Quando eu digo de forma direta, eu digo um anjo, né? O Senhor falando, uma manifestação direta de Deus, do transcendental de Deus. A maior parte das vezes na Bíblia, quando Deus fala com o homem, tirando a questão de visões, de uma voz, de uma revelação, né? Geralmente Deus, ou em várias vezes pelo menos, Deus se manifesta através de pessoas. Aqui em Atos 2, por exemplo, é Pedro que está ministrando o Evangelho. Paulo está falando aos Colossenses: nós pregamos o Evangelho a vocês. Paulo fala aos Gálatas: eu preguei o Evangelho a vocês. Então, na maior parte das vezes, Deus se manifesta através dos seus filhos e filhas. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 20, se não me engano, Paulo diz que através da igreja, Jesus se manifesta, Ele fala, Ele preenche as coisas, Ele se mostra ao mundo. Ou seja, qual é o propósito pelo qual você foi salvo? Você foi salvo agora para anunciar, para levar, para ministrar as grandezas de Deus à humanidade. Se eu não entendo essas coisas, como posso praticar o que chamo de Evangelho? Como eu vou praticar o Evangelho se eu não entendo o que é o Evangelho? E boa parte da mensagem do Evangelho fala do porquê fomos salvos, como fomos salvos e para qual propósito fomos salvos. Quando você começa a entender isso, você entende o que é praticar o Evangelho. Eu sei que eu estou falando a pessoas essa noite, e se você está me ouvindo agora e você não tem certeza da tua salvação, eu quero que enquanto nós cantamos essa canção, você se coloque diante do Senhor, que você se coloque em oração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, esta é a minha noite, hoje eu entrego meu coração para Ti. Enquanto cantamos, faça isso agora. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem
vamos orar. Você que não tem certeza da tua salvação, você se questiona, eu não sei se eu sou salvo, não tenho certeza. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e que você repetisse essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que não tenho nenhuma condição de salvar a mim mesmo. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas limitações, e eu confesso que só Tu, Jesus, é meu Salvador, meu único, suficiente Senhor e Salvador. Entra no meu coração, faz morada em mim, escreve o meu nome no livro da vida e me enche agora do Espírito Santo. Você que fez essa oração pela primeira vez, você nunca tinha orado essa oração, ou você não tinha certeza da tua salvação e hoje fez esta oração, quero te incentivar. Escreve aí o teu nome nos comentários, envia o teu contato para que nós possamos entrar em contato com você e agora te dar os próximos passos, o que você deve fazer para continuar a tua caminhada com o Senhor Jesus. Eu quero orar também com todos vocês que estão conosco agora, quero orar com os enfermos e quero abençoar a tua casa. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, ministrando, Senhor, a tua vida, a tua presença, a tua graça, tudo isso que a mensagem do Evangelho nos comunica. A mensagem do Evangelho diz que o Senhor Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e que Ele foi por todos os lugares fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Esta é a mensagem que cremos e esta é a mensagem que anunciamos. Nós declaramos este Jesus vivo e poderoso agora, entrando em lares, entrando em casas, entrando em automóveis, entrando em vidas agora. Em nome de Jesus, nós ministramos virtude do Espírito para libertar os cativos agora. Os cativos são livres, os demônios saem agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, mentes liberadas, toda mentira, todo sofisma, todo espírito de engano agora é destruído em nome de Jesus. Nós declaramos vida agora. Nós oramos pelos enfermos, Senhor, que os enfermos sejam curados agora. Você que tem uma enfermidade, se você puder, coloque a mão sobre a tua enfermidade agora. Se você não tem como, coloque a mão sobre o teu coração agora. Pai, nós oramos por cura agora. Nós cremos, Jesus, que Tu estás vivo e que Tu continua curando os enfermos. E nós liberamos unção para curar agora. O câncer desaparece agora. Os nódulos desaparecem, a dor desaparece. Toda enfermidade é curada agora, em nome de Jesus. Doença no sangue, problema nos ossos, perna mais curta, ser perfeita agora, cresce agora. O braço mais curto cresce agora. Pai, dá membros que não existem, dá órgãos que não existem, dá um coração novo, dá um rim novo, um fígado novo, em nome de Jesus. Dá visão, dá audição, Pai. Toca pessoas, Pai. Pessoas que sentem tontos agora, sentem tontura agora, seja livre agora, em nome de Jesus. Nós ministramos, Pai, a Tua virtude, o Teu poder agora. O Evangelho, Senhor, ele não é uma filosofia. O Evangelho é o poder de Deus e nós ministramos esse poder agora. Agora o poder de Deus te toca em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Nós ministramos, Pai, a Tua paz. No meio desta pandemia, a Tua paz agora. Toda ansiedade vai embora em nome de Jesus. Toda ansiedade, crise de ansiedade, vai-te embora em nome de Jesus. Toda preocupação, Senhor, a ansiedade, o desejo de morte, espírito de morte, vai-te embora em nome de Jesus. Solta esta mente agora em nome de Jesus. Pai, nós ministramos agora o reino de Deus sobre cada casa, sobre cada lar agora. Saúde física, saúde emocional,
saúde espiritual, mente sã agora, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós estamos encerrando essa reunião. Espero que de alguma forma eu tenha compartilhado com você algum dom espiritual, que de alguma maneira eu tenha compartilhado com você um pouco do que é esta mensagem tão preciosa que é a mensagem do Evangelho. Enquanto eu orava eu lembrei, Romanos 1,16 diz: o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Ele tem condições de levar você à salvação. Amém? Você que orou pela primeira vez, mande o teu contato. Você que foi curado, sentiu um toque de Deus, um calor, algo aconteceu, senti que estou curado. Faça aquilo que você não podia fazer. Eu te desafio, faça aquilo que você não podia fazer. Se você tinha problema na coluna, não podia se curvar, comece a curvar-se agora. Levanta, faça aquilo que você não podia fazer e envie o teu testemunho. Sabe por quê? Porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar, para curar e para transformar o ser humano. Que Deus te abençoe.